Bom, às vezes quando a gente está resolvendo um problema de limite no infinito, a gente pode também optar por calcular esse limite que está tendendo ao infinito usando algumas técnicas de álgebra. E a primeira forma de calcular um limite que está tendendo ao infinito é usando a seguinte técnica: dividir o numerador e o denominador pelo termo d maior a grau. Vamos considerar esse exemplo aqui, ó. Limite de x tendendo ao infinito, certo? Da função 5x mais 8 sobre 3x mais 7, certo? No caso aqui, quem que é o meu termo d maior grau? O meu termo d maior grau é x. Por quê? Porque x, claro que não está visível, não está nítido, porque é uma convenção, mas x está sendo elevado a 1, certo? X tem grau 1. Então, eu vou dividir todos os termos dessa função aqui por x na 1. Então, eu vou ter que fazer 5x dividido por x, 8 dividido por x, 3x dividido por x, 7x dividido por x, certo? Então, eu vou sempre dividir todo mundo pelo termo de maior grau. É claro que se aqui fosse, por exemplo, x na 1 e aqui embaixo fosse x na 5, eu teria que dividir todo mundo por x na 5. Se aqui, por exemplo, também fosse o inverso, claro, aqui fosse x na 1 e aqui em cima fosse x na 5, eu teria que dividir todo mundo por x na 5. Mas no caso, no nosso exemplo, o termo de maior grau é x na 1. Então, eu vou dividir todo mundo por x na 1. Então, como é que vai ficar? Vai ficar limite de x tendendo ao infinito, certo? X, abre parênteses, 5x sobre x. Ó, tá vendo que eu dividi 5 sobre x, por x no caso, mais 8 dividido por x. Fecha parênteses. Agora vamos dividir todo mundo aqui de baixo por x. Coloca um x na frente. 3x dividido por x mais 7 sobre x. Certo? Lembrando que quando a gente faz isso, a gente tem que estar atento aos operadores, aos sinais que estão aqui na nossa expressão. Agora, algumas considerações. Primeiro, por que eu coloquei esse x aqui na frente? Na frente das divisões. Por quê? Porque quando eu estou dividindo alguma coisa, eu tenho que, naturalmente, compensar essa alguma coisa. É como se fosse uma balança. Então, no instante que eu coloco um x aqui na frente das minhas divisões, eu compenso isso. Então, é por isso que tu tem que colocar um x na frente das divisões, certo? Então, agora eu posso fazer alguns movimentos nessa minha expressão aqui para encontrar o nosso resultado. É claro que eu vou copiar essa expressão para que fique mais claro. Então, vai ficar limite de x tendendo ao infinito, x, 5x sobre x mais 8 sobre x, 3x dividido por x, mais 7 sobre x. Certo? Bom, esse x com esse x, lembrando que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, eu só copiei. Esse x com esse x eu posso cortar, certo? 5x dividido por x resulta em 5. Por quê? X dividido por x resulta em 1. Então, fica 5. 8 sobre x resulta em 0. Por quê? Porque é como se fosse 8 sobre infinito. É como se no lugar desse x aqui eu colocasse o infinito, certo? E por que 8 sobre infinito resulta em 0? Porque se vocês se lembrarem do teorema da aula passada, que diz que o limite de uma função cujo o denominador é infinito, ou seja, tende ou se aproxima do infinito, resulta em 0. É como se fosse limite de x tendendo ao infinito, 1 sobre infinito. Vai dar 0. Então, qualquer coisa dividido pelo infinito resulta em 0. Qualquer número natural dividido pelo infinito vai resultar em 0. Então, é como se aqui, ó,
nesse 8 sobre x, estivesse sendo 8 sobre infinito. E qualquer número natural dividido pelo infinito, ou qualquer coisa dividida pelo infinito, naturalmente vai nos dar zero. Então, 8 sobre x resulta em zero, certo? 3x sobre x, x dividido por x, resulta em 1. Então, 3x dividido por x vai nos dar 3. E aqui é a mesma coisa. 7 sobre x é como se fosse 7 pelo infinito. 7 dividido pelo infinito. E tudo que é dividido pelo infinito, ou qualquer número natural dividido pelo infinito, resulta em zero. Então, 7 sobre x resulta em zero. Agora, a gente vai analisar o que sobrou. Então, sobrou 5 mais 0. 5 porque 5x dividido por x resulta em 5. 0 porque 8 dividido por x resulta em 0. Certo? Sobre 3x dividido por x. Esse 3 nada mais é do que resultado de 3x dividido por x, que resulta em 3. E esse 0 daqui nada mais é do que o resultado de 7 sobre x, que resulta em 0, porque é como se fosse 7 dividido pelo infinito. E agora a gente vai somar ou subtrair o que sobrou. No caso aqui, como a gente tinha mais entre os nossos termos, a gente vai somar. Então vai ficar 5 mais 0, 5. 3 mais 0, 3. Então a gente conclui que a resposta do nosso problema é que o limite de x tendendo a infinito da função 5x mais 8 sobre 3x mais 7 resulta em 5 sobre 3, certo? Essa é a primeira técnica que a gente pode usar para resolver algebricamente exercícios de limite no infinito. A segunda técnica que a gente pode usar para resolver um problema de limite no infinito é o seguinte: a gente vai ignorar os valores constantes da nossa função. No caso aqui, os valores constantes são 8 e 7. Então, a gente vai ignorar eles e vai reescrever o nosso limite. Então, vai ficar limite de x tendendo ao infinito, 5x sobre 3x. Agora, a gente pode cortar esse x com esse x e vai ficar 5 sobre 3, certo? Então, a gente conclui que o limite de 5x mais 8 sobre 3x mais 7, quando x tem ao infinito, é 5 sobre 3. Por que eu posso cortar esse x com esse x? Simples, porque é como se a gente estivesse fazendo uma divisão de potência. Por exemplo, x sobre x, certo? Quando não tem nada, quando eu estou elevando alguma coisa e está vazio, significa que é 1. Então, aqui é como se fosse 1, aqui é como se fosse 1 também. Então, fazendo uma divisão de potência, ficaria x, 1 menos 1, igual a x na zero. E x na zero resulta em 1. Então, eu posso cortar esse x com esse x e vai dar 1. Naturalmente, eu posso dizer que quando eu corto esse x, só vai me sobrar 5 sobre 3, que é a resposta do meu limite.